Neste vídeo, vamos explorar a história fascinante de José do Egito, um personagem bíblico conhecido por sua incrível jornada de escravo a governador do Egito. Acompanhe conosco cada capítulo dessa trajetória marcada por superação, perdas e triunfos. Bem-vindos ao canal À Vontade com a Vida. Eu sou a pastora Sandra Antunes. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa Raquel. Ele era um jovem inteligente e sensível, e seu pai o amava mais do que aos outros filhos. Isso despertou a inveja dos irmãos de José, devido ao tratamento especial que recebia de seu pai, e essa inveja resultou em eventos marcantes na vida de José. A primeira vez que Jacó demonstrou essa predileção abertamente foi quando presenteou José com uma túnica longa e colorida. Desde o momento em que os irmãos perceberam o amor de seu pai por José, começaram a odiá-lo e a odiá-lo cada vez mais a cada dia. A história começa com José sonhando alguns sonhos intrigantes, nos quais ele se via adorado por sua família. Empolgado, José contou a seus irmãos, sem perceber o quanto isso os deixava furiosos e com ainda mais inveja dele. Irmãos, ouçam o sonho que tive. Estávamos atando feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé. Quando meu feixe se levantou, os feixes de vocês se curvaram diante dele. Ouçam ainda o segundo sonho que tive. Desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai, todos os repreenderam. Seus irmãos sentiram mais ciúmes e seu pai lhe disse: "Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra?" Mas nenhum deles imaginava, nem o próprio José, que cada um desses sonhos era um prelúdio de algo futuro e grandioso, uma profecia sobre sua própria história que, antes de ser escrita pelo acaso e pela vontade dos homens, foi escrita por Deus. Movidos pela inveja, os irmãos de José conspiraram para matá-lo, jogando José em um poço e dizer ao pai que um animal tinha matado José. Mas, por intervenção de Rúben, decidiram não matá-lo, somente jogá-lo dentro do poço, pois a intenção de Rúben era mais tarde voltar e resgatá-lo. Os irmãos concordaram e, arrancando a túnica longa que José vestia, o jogaram em um poço fundo e sem água. Ao se assentarem para comer, os irmãos avistaram ao longe uma caravana de mercadores ismaelitas, que levavam muitas especiarias para o Egito. Judá então disse: "O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele é nosso sangue. Vamos vendê-lo." E assim venderam José por 20 ciclos de prata aos mercadores ismaelitas. Tendo vendido José, tomaram a túnica de José e a molharam no sangue de um bode que haviam matado, e enviaram a túnica para seu pai. Jacó reconheceu a túnica e pensou que um animal selvagem havia devorado José. Todos os filhos de Jacó tentaram consolá-lo, mas ele recusava ser consolado. Assim, Jacó chorou por muitos dias a morte de José. José foi levado para o Egito com a idade de 17 anos, onde foi vendido para Potifar, um oficial do faraó. Ele logo ganhou a confiança de Potifar e se tornou administrador de sua casa. Apesar das dificuldades, José demonstrou virtude e integridade
em todas as situações. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José e, diante da recusa do jovem, ela o acusou falsamente de tentativa de abuso. Como consequência dessa acusação infundada, José foi preso injustamente. Mesmo na prisão, ele continuou a confiar em Deus. Embora encarcerado, sua habilidade de interpretar sonhos chamou a atenção do carcereiro, que o colocou como responsável pelos demais prisioneiros. Ele interpretou os sonhos de 2 guardas da prisão, e isso lhe valeu a confiança do carcereiro. Quando o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguiu interpretar, o copeiro Mor, que havia sido aprisionado com José, lembrou-se de sua habilidade de interpretação de sonhos e fez menção ao faraó sobre sua existência. O faraó manda chamar José, que, confiante em Deus, se apresentou ao soberano e interpretou os sonhos como uma previsão de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Os sonhos de Faraó. Eis que Faraó estava em pé junto ao rio, e 7 vacas gordas e bonitas pastavam no prado, e logo após apareceram 7 vacas magras e feias. Pararam junto às outras vacas e devoraram as 7 vacas gordas e bonitas. Faraó tornou a adormecer e teve outro sonho. Eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e bonitas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas brotaram após elas. E as espigas miúdas devoraram as grandes e cheias. O faraó ficou tão impressionado com a interpretação de José que o nomeou governador do Egito. Reconhecendo que o Espírito de Deus era com José, deu-lhe um anel de ouro e deu-lhe por mulher Asenate, filha do sacerdote On. Neste dia, o nome de José foi mudado para Zafenate Parreira, que significa Deus salva, ele vive. José tinha 30 anos de idade quando essas coisas aconteceram. Durante os 7 anos de fartura, José estocou alimentos, tornando o Egito a única nação com suprimento suficiente para enfrentar a escassez que viria a seguir. Quando os 7 anos de fome chegaram, José vendeu alimentos aos famintos, salvando o Egito da fome. Durante esse período, a esposa de José, Asenate, deu à luz a 2 filhos. Ao primogênito, José chamou Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de minha família hebreia. E ao segundo chamou Efraim, que quer dizer, Deus me fez próspero na terra da humilhação. Passados 7 anos de abundância, veio sobre toda a terra grande fome decretada por Deus. Seus irmãos, que estavam enfrentando a fome em sua terra natal, foram enviados ao Egito por seu pai, Jacó, em busca de comida. Menos um, Benjamim, que havia nascido depois da saída de José, porque tinha medo de perdê-lo também. Quando os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida, eles não reconheceram José, que agora era um homem poderoso. No entanto, José os reconheceu e, por sua vez, decidiu testá-los a fim de saber se haviam mudado e se arrependido de suas ações passadas. José era o governador de todo o Egito e era ele quem vendia as porções de alimento aos povos que estavam sofrendo com a escassez de alimento. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se prostraram diante de seus pés. José lembrou-se dos sonhos que tivera no passado, quando as espigas de feixe de trigo e os astros se prostraram diante dele. Então José os acusou de serem espiões.
No que responderam: Não, Senhor, somos todos filhos de um mesmo pai, chamado Jacó. Ao total somos 12 irmãos. Um já morreu e o outro se encontra com nosso pai. José então ordenou a presença do irmão mais novo. José jogou todos os 10 irmãos em uma prisão e ali os fez passar 3 dias. Passado esse tempo, José os libertou e disse: Se vocês são realmente quem dizem ser, tragam-me esse irmão mais novo. Deixarei que vocês levem suprimento para a família de vocês, mas para garantir a volta de vocês, deixarei um dos irmãos preso. Ao retornarem à casa, os irmãos relataram tudo a Jacó e lhes rogaram que entregassem Benjamim. Jacó resistiu muito e não aceitou que seu filho Benjamim acompanhasse os irmãos. Até que Rubens e Judá prometeram voltar com Benjamim a qualquer custo. Assim, Jacó, com muita tristeza, permitiu a ida do seu filho mais novo com os irmãos para o Egito. Os irmãos voltaram ao Egito, dessa vez acompanhados de Benjamim, o irmão mais novo. Levaram dinheiro em dobro e muitos presentes para o governador do Egito, a qual eles ainda não haviam reconhecido. Quando José avistou seu irmão mais novo, se comoveu e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Os irmãos prostraram-se novamente e ofereceram a José todos os presentes que trouxeram. E José mandou que seus servos preparassem um grande banquete para eles. Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as bagagens de seus irmãos e ordenou que fosse colocado uma porção completa de suprimento e o dinheiro que cada um havia trazido. Ordenou ainda que fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, Benjamim. Na manhã seguinte, os irmãos partiram e logo depois José mandou que seu servo fosse atrás deles e o acusassem de roubar a sua taça de prata pessoal. No que eles responderam: Como poderíamos roubar a casa do nosso Senhor depois de termos sido tratados tão bem? Se algum dos seus servos for encontrado com a taça, morrerá. Então cada um deles descarregou o que havia em suas bagagens e a taça de prata foi encontrada na bagagem de Benjamim. Ao retomarem a casa de José, este lhes perguntou: Como vocês tiveram a coragem de fazer uma coisa dessas? Judá então se dirigiu a ele dizendo: Deus trouxe à luz os nossos pecados. Agora todos nós somos seus escravos. Longe de mim fazer tal coisa. Antes, só aquele que roubou a taça será escravo. Judá, desesperado, retrucou: Permita a teu servo que fale ainda uma coisa. Meu pai ama muito a Benjamim, o menino que roubou a taça. Se ele não voltar conosco, meu pai morrerá chorando. Porém, eu peço que permitas que eu fique no lugar do menino, pois não suportarei essa culpa. Nesse momento, José não se conteve mais e se revelou aos seus irmãos, querendo saber notícias de seu pai. Mas os seus irmãos ficaram tão chocados que não conseguiram responder mais nada. José abraçou e chorou com cada um dos seus irmãos e mandou buscar seu pai com todos os seus rebanhos, netos e bens que possuíam, para trazê-los para o Egito, porque a fome ainda duraria mais 5 anos. Os irmãos foram e contaram ao pai que José estava vivo e que era o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou e ele disse: Basta, ainda vive meu filho. Eu irei e o verei antes que morra. Jacó partiu com tudo que possuía e foi ao encontro de José na terra de Gozém.
A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito com a permissão de Faraó. E com os alimentos que José havia armazenado, sobreviveram em todos os anos de fome. Depois de 17 anos, Jacó morreu e os irmãos de José tiveram medo que José retribuísse o mal que eles lhe tinham feito. Por isso, enviaram um recado a José dizendo: Antes de morrer, nosso pai pediu para que nos perdoasse, porque te tratamos com muita perversidade e maldade. Agora, pois, perdoe o nosso pecado. José chorou quando recebeu o recado. Mais tarde, seus irmãos o encontraram e se prostraram com o rosto em terra, se colocando como servo. A história de José do Egito é uma história de esperança e redenção. Ela nos mostra como Deus pode usar até mesmo as adversidades para o bem. Ela nos ensina que Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais difíceis. A fé e a perseverança podem nos levar a lugares mais altos. O perdão é um caminho para a cura e reconciliação. A história de José do Egito é uma história que tem sido contada e recontada por gerações. Ela continua a inspirar e a ensinar homens e mulheres de todo o mundo. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscreverem no canal para mais conteúdo fascinante como este. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.